É isso aí, vem pra cá, olha, a nossa enquete está assim, Facebook, 35% dizendo que sim e 65% dizendo que não, então aumentou o número dos que dizem não. No YouTube, 37 a 63, então tá praticamente o mesmo resultado anterior, a maioria dizendo que não, então 1/3 dizendo que sim e 2/3 dizendo que não, tanto no YouTube quanto no Facebook. A sua participação, ela é fundamental, vem pra cá, participe, vai ser muito bom a sua participação. Nós temos hoje neste bloco a participação do meu amigo pastor Alexandre Farias, faz tempo que não participa dos debates, estou com saudade do irmão, satisfação tê-lo conosco, que terá 4 minutos inicialmente para fazer a sua consideração inicial e ele permanece conosco neste bloco. Pastor Alexandre, bom dia. Bom dia, pessoal. Vou pedir só antes de começar a contar meu tempo, eu quero mandar um abraço pro pastor Nicolas, pastor Fabrício, pastor Carlos Apolinário, saudades de vocês aí, o pessoal, todo aquele pessoal que trabalha na Rádio Vida fazendo esse debate acontecer, tá bom? Vamos lá, então, a partir de agora, conta meu tempo aí. Eu estou vendo que o grande problema é o conceito, tá se perdendo o conceito. Eu vejo o pastor Fabrício um discipulador, não um coach. Do que ele já falou, um discipulador. Quer ver uma coisa? Eu posso usar a palavra guru, por exemplo, para um pastor? O pastor é meu guru? Porque popularmente o termo, ele também passa a ser utilizado para designar uma pessoa com sabedoria, com capacidade de ensinar. Então eu vou falar sobre a questão do coaching na igreja. Nós somos chamados, meus queridos, para pastorear, trazer restauração espiritual e não praticar o empreendedorismo nos púlpitos. A igreja precisa de pastor, gente. A igreja precisa de palavra de Deus, doutrina bíblica. A igreja precisa entender que sem Deus você não consegue fazer nada. A minha pergunta é, uma pregação coach é cristocêntrica? E aí eu separei algumas frases aqui também, que o pastor Nicolas disse algumas, olha, de coaches que estavam falando com cristãos. Você é o centro de Deus, Deus escreve, você é a borracha que pode apagar o que Deus escreveu, e por aí vai. Cadê a pregação cristocêntrica nisso? O negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, está dentro de uma pregação coach. A teologia coach traz o ser humano, meus queridos, para o centro de tudo. E os objetivos do ser humano começam a ser o quê? O objetivo de vida. Então eu vejo a teologia coach como substituta da teologia da prosperidade, do tudo posso naquele que me fortalece, mas eu posso todas as coisas. E eu vou conseguir. Deixa eu colocar a picanha aí, como o pastor Carlos Apolinário disse. Olha, eu também pesquisei no mesmo site aí do pastor Nicolas e vou falar sobre coach espiritual aqui. Olha, o coach espiritual diz assim o site, abre aspas, o coach espiritual não tem ligação com religião, doutrina ou crença. O coach espiritual tem como foco proporcionar o equilíbrio entre a paz interior do indivíduo e com o universo em si. A metodologia age de dentro para fora, atuando nas questões internas da pessoa, do seu autoconhecimento. Então eles dizem o seguinte, que o coach espiritual auxilia o ser humano a identificar suas crenças, valores e reconhecer a sua missão e propósito de vida. E acreditar em si mesmo, ter amor próprio, superar seus limites. Isso não tem nada a ver com uma teologia bíblica. Não tem nada a ver. Talvez aí eu vejo o pastor Fabrício citar o conceito de coach da palavra, mas no dia a dia, o que a gente vê nos púlpitos por aí sobre teologia coach, não é aquilo que o pastor Fabrício está dizendo. Não que ele não está dizendo a verdade, não. É que ele é diferente. Ele faz da sua profissão algo para ajudar o conhecimento bíblico. Eu vejo o pastor Fabrício mais um discipulador. E eu não posso confundir mentoria com discipulado. Porque o grande problema disso tudo é que muitas pessoas confundem mentoria com discipulado, aconselhamento pastoral. A mentoria vai buscar o que o cara tem dentro de si, as suas características e qualidades pessoais. O discipulado leva a palavra de Deus, a dependência de Cristo. O discipulado é levar a dependência de Cristo e não a autossuficiência. Você consegue, você pode fazer todas as coisas. Olha, você crê, você vai conseguir fazer tudo.
né? Então eu imagino que a teologia coach tem levado os cristãos a pensarem dessa forma: eu posso, eu faço, e daqui a pouco vão estar dando ordens para Deus, porque, ou dependendo a situação, ele deixa Deus de lado e vai confiar nas suas próprias características humanas. Essa é a minha primeira participação aqui com vocês, e eu quero agradecer pelo convite. Em breve eu vou estar aí, viu? Em breve estarei aí. Maravilha. Então vamos lá. O pastor Alexandre Farias agora ele continua conosco neste bloco, defendeu o seu ponto de vista inicial e entrou até mentoria. Então mentoria também não pode, pastor Fabrício? Então, já começo contigo. Então, aí precisa ver a ótica do pastor Alexandre aí, que eu não discordo dele, não. Eu entendo assim também. Agora, eu acho que a mentoria pode gerar uma certa deficiência de quem está mentoreando. Então é assim, daqui a pouco eu dependo mais do meu discipulador do que do próprio Deus, ou da ação de Deus na minha vida. Esse é um problema. Então mentor também não pode. Exatamente. Não, então mentor não pode, coach não pode, psicólogo não pode. Não, psicólogo pode. Vamos lá, não é uma questão de não poder. Não é uma questão de não poder, é uma questão de não confundir mentoria com discipulado. Eu estou, por exemplo, o pastor Fabrício vai para uma empresa, ele vai palestrar. Ali ele não está pregando a palavra de Deus. Outra coisa, quando eu tenho um aconselhamento pastoral, eu preciso ir para a palavra do Senhor. A questão de mentoria versus discipulado é você saber quando você faz uma coisa, quando você faz outra e como você faz. A questão de ser mentor aí é saber como é que você age dentro de um aconselhamento pastoral, ou, por exemplo, de você levar uma pessoa a entender que ela pode fazer a tal profissão. É bem diferente. Olha, deixa eu ler aqui a consideração de alguns ouvintes. Sinésio Carbajo faz uma pergunta. Como fica então aulas de inglês, artesanato, onde o intuito é criar condições de melhores oportunidades para o cristão? Jaque Cruz, eu acho que o coach tem um extremo só. Pegam a palavra e aplicam conforme convém. Antônio Oliveira, infelizmente nossos pastores estão equivocadamente usando isso. Deus me disse para não usar isso na minha vida. Olha, então aí Deus já falou com o camarada que o coach é para não usar. Então, o pastor Nicolas falou que foi Satanás que pegou o negócio, empacotou e usou. E agora Deus falou para não usar, meu irmão, aí acabou, não tem debate mais. Bete Vasconcelos, o problema é que esta ferramenta não é bíblica, e sim do homem. Então, mas aí vem a consideração isso aí, né? Porque senão a gente vai começar, não, pera, mas tá na Bíblia escrito que tem que ter, sei lá, o psicólogo, o médico, não sei o quê. Oratória, dialética. Então, porque não tem, a gente vai satanizar? Eu acho que a grande questão... Mas a questão é de como você usa tudo isso. Acho que como é que você usa tudo isso? O Alexandre vai comentar isso daí, mas a questão é a seguinte. Quando nós falamos de problemas do homem, seja no campo emocional, seja no campo profissional, seja no campo dos relacionamentos, todos os coachings aqui que tem no site aí que o Alexandre trouxe a picanha aí no meu lugar, todos esses negócios aí, nós como crentes, nós temos que responder a uma pergunta: existe solução para as angústias da alma que foram causadas pelo pecado? Existe solução para essas angústias fora do Evangelho de Jesus Cristo? Se nós falarmos que existe, então nós temos dois fundamentos para o problema do pecado. É a Bíblia, ou alguma coisa, ou só outra coisa. E aí pode ser qualquer ciência humana. Sendo que eu acredito que a Bíblia é que coloca os pedaços do ser humano no devido lugar. No campo da alma, no campo espiritual. Se eu vou para um lugar e falo para o incrédulo: olha, você pode ser feliz, você pode se sentir realizado, você pode se sentir no seu pleno potencial, eu estou enganando aquela pessoa se eu não falo para ela que a única cura para o problema do pecado, que é a raiz de todos os problemas do ser humano, é o Evangelho. Se eu não pregar o Evangelho, mas ficar falando apenas autoajuda, apenas encorajamentos vazios e usando uns versículos bíblicos soltos para isso, eu estou enviando aquela pessoa para o inferno, mas uma pessoa que vai se achar realizada, se achar feliz, se achar desbloqueada, destravada, e vai descobrir que isso, na verdade, pavimentou o caminho dela para a perdição eterna. Mas olha só, existe uma coisa também aí que a gente precisa considerar. Por exemplo, você falou aí da angústia. Você relacionou... Não que acho que você não relacionou diretamente toda angústia é pecado ou consequência de pecado, independente disso. Ok, sim, a Escritura, a Bíblia tem cura para isso, como a Bíblia tem cura para a ansiedade. Qual é a cura para a ansiedade? Não andeis ansiosos. Essa é a cura. Essa é a cura, é uma resposta
prática. Agora, a Bíblia, assim como todo o fundamento da liberdade que o Evangelho nos apresenta, depende de toda libertação, toda cura depende do conhecimento de uma verdade. Então, o que é psicologia? Ou o que agora vou trazer o termo aqui, endemoniado aqui, o coach. O que ele ajuda e facilita? Por exemplo, a pessoa, então ela tem lá, temos aqui uma pessoa egoísta. Olha, não seja egoísta. Ah, bem, por quê? E agora, eu preciso levar a pessoa a entender, ou pelo menos trabalhar com ela. Por que você é egoísta? Quer ver um exemplo? Tem gente que é egoísta, sabe por quê? Ela não percebe, mas de tanto que perdeu na vida, situações difíceis na vida, desde criança, né, com os inconscientemente, pais. elas não admitem. Fabrício, uma pessoa egoísta, não ganhar, uma pessoa não egoísta perder. precisa do evangelho. Sim, como tudo. Você não é o centro do mundo. Acorda, você tem que pensar no Nicolas, outro como alguém superior. eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quantos anos você tem de ministério, atendimento pastoral. Não sei, eu tenho quase 30. E eu vou te falar uma coisa. Ao longo da sua vida, você vai se deparar com casos que a vida não é tão simples assim. Mas, claro Fabrício, que a verdade, ela cura. Mas tem casos que você tem que ir mais longe, muito mais longe. Porque a pessoa, ela precisa entender por que ela é assim. Jesus faz isso. E nós entendemos por que ela é assim. Então, A antropologia bíblica, não jogando a culpa, terceirizando a culpa, porque ela foi desprezada pelo pai, porque ela foi maltratada pela mãe. Porque isso não é uma realidade? Porque o relacionamento... Mas a Bíblia nunca terceiriza a culpa. A Bíblia fala... Nós amamos, não é terceirizar a culpa. Nós amamos é levar tanto o indivíduo ao conhecimento do porquê que ele tem aquela deficiência emocional. Fabrício, nós temos deficiências emocionais porque nós vivemos num mundo caído. É simples. Eu preciso tratar o pecado. O pecado do outro não diz respeito a mim. Eu vou tratar do meu pecado, da minha realidade. É isso que a Escritura põe. Agora, só uma correção. Eu tenho muita dificuldade com essa ideia de que o ministério pastoral vai ensinar que as coisas não são tão simples. É claro que o ministério pastoral de mais tempo, você vai passar por mais experiências que alguém que está há pouco tempo no ministério pastoral. Sem dúvida. Mas o fundamento do ministério pastoral não muda, quer um pastor tenha 100 anos de ministério ou tenha um mês de ministério. Mas o a fundamento aplicação é o mesmo. da verdade amadurece. A aplicação da verdade vem por meio da obra do Espírito Santo na vida dos crentes. Não existe... Você não pode lidar com a vida das pessoas como se fosse assim, é preto e branco. Cala a boca, levanta, deita. Você que é chato. Não é assim. A vida não é assim. Se a Bíblia fala que é preto e branco, eu vou reproduzir. A minha função é pregar e aplicar a palavra de Deus. Paulo falou, eu estou com a consciência tranquila porque eu pastor Nicolas, mas a prostituta trouxeram a prostituta até Jesus. Se você tivesse no meio, você tinha apedrejado pelo jeito, né? Por quê? Ué, porque a lei mandava apedrejar. Você é prostituta, então pedra nela. Então, essa é a sua política? A política de Jesus não é essa. Mas aí entra o mais importante da lei, misericórdia, que você aprende muito lidando com problemas dos outros. E não é só dizer assim, não seja assim, fulano. Não é só isso. Não é só isso. Tem muito mais além disso. Quem disse que uma tratativa pastoral equilibrada não vai levar em conta a misericórdia também? Então, a misericórdia e conhecimento. Mas se o pastor tiver conhecimento de algumas ferramentas da psicologia, por exemplo, para ajudar essa pessoa, isto é inútil? Isso não tem função, porque a Bíblia é suficiente. Você já fez isso? Eu não preciso da super nani para educar meus filhos, eu preciso da palavra de Deus. Eu não preciso de uma babá que fala do cantinho da disciplina, quando a Bíblia fala que deve ser a vara que afasta o pecado do coração da criança. É simples assim. Você conhece filho de crente que teve todo esse tratamento e hoje está desviado? Por quê? Eu conheço. Por conta do pecado. Deixa eu ouvir o pastor Alexandre. Sempre a falha do pai? Não, porque o indivíduo é responsável por suas ações como pecador. Mas ele não foi bem criado? E por que ele é assim? Porque ele é um pecador. Virou psicologia. Os pais também. Você viu, né, Alexandre? Vamos ouvir o pastor Alexandre. Vamos lá, pastor. Complexas. Gente, eu tô aqui do outro lado querendo entrar falando, não sei se eu entro, se eu não falo, deixa eu te falar. O que eu faço, meu Deus do céu? Vai tentando. Longe é difícil. Vai tentando que dá. Essa é a vantagem de vir no estúdio, irmão. Essa é a vantagem de vir no estúdio. Deixa eu falar. Vai lá. Eu sei, eu tô em repouso médico. Fica tranquilo. Mas deixa eu falar porque eu apresentei só picanha. Isso foi no médico? Pelo amor de Deus. Sempre coloca... Tá no fé. sempre coloca picanha na frente. Viu, pastor Nicolas? Não passem na tua frente, não. Mas eu acho assim, o grande problema é como é que eu uso essas ferramentas para levar o conhecimento bíblico para essas pessoas. Eu vejo o pastor Fabrício um discipulador, não coach.
O que a gente precisa identificar é o que é que o mundo vê como coach e o que é que a igreja vê como pastor. Eu acho que esse é o grande problema que está sendo um pouquinho mais jogado em relação a conceitos da palavra de Deus. Então, por exemplo, Jesus, para alguns, poderia ser um guru espiritual, mas ele não era um guru. O que eu preciso entender é que, é claro que eu entendo o que o pastor Fabrício falou, que muitas vezes nós precisamos conversar com uma pessoa e ela tem que entender o porquê que ela chegou naquele ato. E isso é papo, isso é conversa, é o que Jesus fazia com muita gente, é o que Jesus fez com Pedro quando voltou e falou: e aí, você me ama? Por 3 vezes, quer dizer, por 3 vezes ele teve que falar e ele entendeu o problema que estava acontecendo. E aí ele vai: apacenta as minhas ovelhas. A questão, por exemplo, de criança, eu sempre trato com criança e adolescente, eu levo eles a entenderem quem eles são. Em primeiro lugar, acha uma identidade. Você é cristão? Exatamente. O que você está fazendo? Você está errado? Não está errado? Isso é atitude de cristão ou não? E aí eu coloco a palavra de Deus. O que eu acho é que dentro de púlpitos e dentro do espaço da palavra, dentro do espaço da pregação, não se pode haver uma palavra de autoconhecimento, autoajuda, não se pode ter uma palavra de exaltação antropocêntrica. O que eu preciso é levar uma palavra cristocêntrica, e é o que a gente tem visto em muitos lugares, como o pastor Nicolas falou. A gente vê pregação por aí, aonde o cara chega ao ponto de dizer que você só não vai voar porque você não tem a capa. Mas se você conseguir a capa, você vai voar. Aí você fala: mas eu preciso de Jesus? Não, você vai até Jesus. E aí, por um monte de lugar. Agora, a pergunta que eu fico é, em questão de discipulado e coach, só deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o pregador coach que usa teologia coach que vai na sua igreja sem você pagar um cachê coach? E aí? Bom, deixa eu ouvir os ouvintes. Deixa eu ouvir os ouvintes aqui. Temos vídeo, temos áudio. E Simone, o bicho pegou. Só que eu tô vendo aqui, tem 9 áudios. Então vamos lá, o povo se empolgou. Começa então pelo vídeo e 2 ouvintes. 2 ouvintes? Vamos lá então. Mário Galdino de Jacareí, que mandou vídeo. Pastor Luiz Alberto de Jacareí e o pastor Márcio de Taubaté. Os pastores estão vindo aí, vamos ver o que é. Vamos lá. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é Mário Galdino de Jacareí falando. Então, eu penso assim, que o coach não vejo problema nenhum, desde que não seja no horário do culto. Tem um pastor que é empresário, ele pode passar uma experiência para os fiéis, ele marca uma reunião fora da igreja, na casa dele, e ele pode dar o curso de coach lá, dar o coach, como é dito aí, sem problema nenhum. E no final do coach, oração. Bom dia, Rádio Vida, presbítero Luiz Alberto de Jacareí. Se pode ter o coach dentro da igreja? Eu acredito que pode. Para as pessoas alcançar as coisas dessa vida, pode. Agora, para alcançar as coisas do céu, precisa do coach Espírito Santo, porque é só ele que pode dar as coisas lá do alto pra gente, né? As coisas que concernem ao reino espiritual, né? A Bíblia diz que onde está o nosso coração, aí também está o nosso tesouro. Bom dia, paz do Senhor, aqui é o pastor Márcio de Taubaté. Bom, eu creio que púlpito de igreja não é lugar para fazer política, não é lugar para contar piada, não é lugar para ensinar ninguém a ganhar dinheiro, a ser bem sucedido, e sim a pregar o Evangelho, e o Evangelho que salva. A paz do Senhor e a vida é tudo de bom. Amém. Simone, tem aí o do Wilson, o camarada é do Canadá. Então vamos colocar o dele também? Vamos lá, o áudio. Põe o dele aí. Vamos lá. O áudio do Wilson Fernandes de Toronto, Canadá. Vamos lá. Bom dia, Vida FM, pastores, Simone. Eu acredito que coach dentro da igreja tem que ser banido. Não uma coisa boa. Os cristãos hoje em dia estão cheios de ansiedade. Eu tenho que prosperar, eu tenho que vencer, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E na verdade Jesus morreu na cruz em primeiro lugar para nos salvar. E a teologia coach traz para você outra visão. Traz para você uma visão do mundo terrestre. Eu acredito que isso não pode acontecer.
Olha, maravilha, obrigado então aí, Wilson, pela sua participação. Temos mais áudios aqui, já eu coloco, tá bom? Mas vamos então fechar esse bloco nosso aqui. O pessoal, pastor Fabrício, tá usando bastante a tônica de que isso se tornou uma praga dentro da igreja. O senhor concorda com isso? Não concordo. Eu, como já disse aqui, eu rodo em muitas igrejas por semana. Eu não vejo isso. Não da maneira que estão dizendo, generalizada, como se nós estivéssemos perdidos no meio desse povo aí. Não vejo isso mesmo, não vejo. Pastor Nicolas, estamos nesse estágio? Dentro e fora do estado. Eu sempre sou crítico do contexto evangélico brasileiro, porque eu acho que a gente já ultrapassou o limite do bom senso em vários campos. Eu acho que o que a gente tem visto hoje é a proliferação do coach dentro da igreja, é a proliferação da autoajuda dentro da igreja, o esvaziamento da pregação bíblica, o esvaziamento da exposição bíblica. Não se fala mais de aconselhamento bíblico pastoral. Inclusive, a linguagem que é usada para aconselhamento bíblico é uma linguagem emprestada de outras ciências ou pseudociências, como a psicologia, que eu tenho colocado aqui. Então, o que a gente tem visto hoje é um retrato de um povo carente de conhecimento da palavra de Deus. Uma geração carente, emocionalmente frouxa, que não sabe lidar com as fraquezas da vida, com as dificuldades da vida, e que se apoia em outras coisas que não na palavra de Deus. Então, eu acho que o que a gente tem visto é essa teologia do coach ganhando espaço porque o povo não tem conhecimento bíblico. Essa é uma questão interessante. Às vezes a pessoa é tudo isso que ele disse, não concordo com o frouxo, mas às vezes tem deficiências, mas ela precisa saber por que isso, entender por que é assim. Isso também muda tudo e é um passo para a cura. Posso só fazer um adendo aqui? Claro. Tem um ouvinte aqui, o Alexandre Bernardes, ele disse aqui que eu tentei desqualificar o pastor Nicolas, porque ele é mais novo no ministério. Meu irmão, eu não fiz isso. Não faço isso. E quando coloquei aqui questões, só porque eu entendi que ao longo do caminho você se depara com tantas coisas mais profundas que a nossa praticidade cai por terra e a gente fica até mais calado às vezes. Então é uma questão de só uma experiência que eu tenho certeza que continua acontecendo na vida de todos nós. Mas de maneira nenhuma eu tentei desqualificar o pastor Nicolas aqui, porque ele é mais novo no ministério. De maneira nenhuma. Só para deixar claro. Pastor Alexandre, 2 minutos então para o senhor fazer as suas considerações finais sobre tudo que o senhor ouviu, sobre o seu ponto de vista. Bom, eu acredito que nós precisamos ter uma teologia bíblica e não de um coach. Eu preciso de um pastor e não de alguém que me leve a entender as minhas características pessoais. Dentro da palavra de Deus eu preciso entender que eu preciso depender de Cristo e sem Ele eu não consigo fazer nada. Eu preciso ter o arrependei-vos e dentro de mim eu preciso ter um conceito espiritual bíblico, e o que eu estou vendo por aí em muitos púlpitos você consegue fazer tudo. E se bobear, os caras falam, e sem Deus, tá bom? É uma linguagem humana assim. Eu agradeço muitas vezes. Agora, assim, outros podem usar de uma outra forma? Claro que sim. Mas eu estou vendo muitos jovens a se aproximar desse tipo de teologia, tá bom? Aproximar desse tipo de teologia. E essas pessoas estão caindo num grande erro. Eu vejo o pastor Fabrício como discipulador, não como coach. Tudo que ele falou, muitas coisas eu concordo plenamente. Eu quero agradecer vocês a oportunidade e já convido vocês para estar no meu canal, lá, canal Influenciando Gerações. E 6 de setembro eu estou com um canal de podcast, Pode Tá. Tá bom? Vai ser um canal onde eu vou estar entrevistando muitas pessoas da teologia, da apologética e do Carlos Apolinário também. Maravilha, meu irmão. Você só me chamou umas 5 vezes pelo nome do meu pai, o que é bem-vindo, tá? Misericórdia. Você encarnou o Carlos Apolinário. Eu também tenho. Saudades. Não, mas só me alegra, tá? Toda vez que falo eu me lembro do meu saudoso pai, que muito respeito, muito amo. Obrigado pela sua participação. Então qual que é o canal? Eu estive com ele na musical lá perto da Paulista, não lembro onde era. Isso. Eu estive com ele uma vez num programa. Dr. Arnaldo, né? Bom, canal Influenciando Gerações no YouTube, tá? Vídeos teológicos apologéticos respondendo a seitas e heresias. E 6 de setembro eu tenho aí
o canal Pode Tá, que vai ser um canal de podcast. A primeira entrevista é uma entrevista bomba com o João Flávio Martinez. Ele vai falar sobre os processos que ele recebeu de algumas seitas e também como ele chegou à apologética. Ele é do site CACP, um dos maiores sites apologéticos do Brasil. Canal Pode Tá. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o tema de hoje.